Tricolores de toda a terra, está no ar o seu Giro Resenha, o seu giro de notícias do Flusão. Eu sou o Quintela, você está no canal Resenha Tricolor 1902, o canal que não quer ser sua voz, mas que quer dar voz a vocês. Então, chega mais, hoje tem muitas notícias legais do Fluminense, já falar sobre André, a gente vai falar sobre multa aí que o Fluminense tomou da Conmebol, multa pesadíssima aí da Conmebol, tem muita coisa pra gente falar sobre isso também. Temos uma revelação do Fluminense arrebentando, temos tabu, temos conversas surpreendentes do Fernando Diniz aí com o John Kennedy, conversa que a gente vai ter aí. Então você fica aí para o nosso Giro Resenha para você ficar ligado e saber tudo que aconteceu no dia de hoje, dia 10 de junho de 2024. Você está no canal Resenha Tricolor, hein? E eu sou o Quintela, não se esqueça. Mais uma vez para vocês aí. Vamos lá, Giro Resenha na tela para vocês. Sem mais delongas, galera, só fazendo aquele pedido básico chato, que eu sei que vocês não gostam, mas eu tenho que pedir para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o like, que isso faz toda a diferença. Fazendo isso, você diz que esse conteúdo é legal. Você ajuda o nosso canal pra caramba quando você faz isso. Você pode achar que é bobeira, mas não é bobeira, cara. É muito importante vocês darem essa moral pra gente, beleza? Então a gente vai começar aqui o nosso Giro Resenha de hoje, trazendo aqui uma primeira informação do dia que rodou em todas as mídias tricolores aqui, a fala do lateral do Grêmio, né? O lateral do Grêmio, o lateral gremista, o Reinaldo, aí que tá aí na tela, ó, ele falou sobre qual é a preferência dele para esse jogo contra o Fluminense, qual lugar, qual estádio ele prefere jogar. E ele trouxe uma informação importante, ele disse aqui, ó, que deram opções para nós. Só que o Diego Costa foi feliz em falar que vamos estar acostumados com as dimensões do gramado, ele tá falando do Couto Pereira. Decidimos ficar aqui no Couto Pereira, porque já são 3 jogos e o nosso torcedor sempre de parabéns, apoiando do início ao fim. Então, os jogadores do Grêmio decidiram lá que o Couto Pereira seria o melhor lugar para o Grêmio receber o Fluminense nessa partida aí, que o Grêmio vai ter diante do Fluminense na Copa Libertadores da América. Beleza? Agora a gente vai falar de tabu, rapaz. Um tabu que eu, como torcedor do Fluminense, nunca tinha presenciado. Estou presenciando pela primeira vez, que é o tabu histórico do Fluminense diante do Botafogo, tá, cara? Então, assim, o Botafogo para esse jogo contra o Fluminense aí, nessa próxima terça-feira, amanhã, famosa amanhã, em busca da liderança, pode conquistar aí a 5ª vitória consecutiva contra o Fluminense, no do lance aqui, ó, rompendo a maior marca do jogo, que pertence justamente ao Fluminense, que venceu 4 vezes seguidas, 2021 e 2022, né? Foram 4 vezes seguidas entre 2021 e 2022, tá? Então, se o Botafogo vencer, o Botafogo, ele consegue pela primeira vez nesse clássico 5 vitórias seguidas, num clássico histórico, né? Até hoje, o Fluminense teve muito mais vitórias que o Botafogo, 123 contra 112, e é um clássico que existe desde o início do século XX. Mas se o Botafogo vencer na terça-feira, o Botafogo traz aí um tabu histórico de 5 clássicos vencidos seguidos. Então esse clássico contra o Botafogo no Engenhão tem essa importante marca aí, que a gente não pode permitir que o Botafogo estenda, né? Que é uma marca de 5 vitórias seguidas contra o Fluminense. Então tem aí esse fator também para fazer o clássico ficar ainda mais nervoso, né? Mais tenso aí, Fluminense e Botafogo. Flusão, não vamos dar mole não, hein? Perder 5 seguidas, eu não lembro, na minha vida como torcedor do Fluminense, eu não me lembro do Fluminense ter uma sequência de 3 derrotas seguidas para o Botafogo. E agora já está com 4 derrotas seguidas. Eu nunca tinha visto isso na minha vida como torcedor do Fluminense e estou vendo agora. Torcer para que não aconteça a 5ª derrota seguida, gente. Vamos ver, vamos mudar isso daí, galera. Vamos embora. Outra informação importante aqui, galera, a gente vai trazer para vocês uma informação muito importante aqui, que é sobre João Neto, cara. O João Neto ontem destruiu no jogo da final da Copa do Nordeste, né? A disputa entre o Fortaleza e o CRB. O Fortaleza tinha vantagem de 2 gols e o João Neto foi buscar. O João Neto entrou, ele não foi titular, ele entrou, e quando ele entrou em campo, ele meteu 2 gols e colocou o CRB na competição. O CRB foi para os pênaltis e perdeu para o Fortaleza nos pênaltis, depois de uma atuação simplesmente espetacular do João Neto, notícia trazida aqui pelo site Bola VIP, falando aqui da atuação dele, do João Neto, para quem não viu o jogo, João Neto, que tem vínculo até dezembro de 24 com o CRB,
E ele acabou simplesmente com o jogo. Quando ele entrou, estava 2-0 para o Fortaleza. E ele entrou e ele fez, ou melhor, 2-0 para o Fortaleza. Estava 0-0, mas o Fortaleza tinha ganhado o primeiro jogo de 2-0, então a partida estava sendo conquistada, o título estava sendo conquistado pelo Fortaleza e ele entrou em campo e simplesmente ele destruiu com o jogo, cara. Simplesmente destruiu com o jogo. O João Neto meteu 2 golaços ontem, né? E deu aí ao Fortaleza um gol aos 67 e outro aos 87 já no fim do jogo, e deu ao CRB a possibilidade de levar o jogo para os pênaltis. Uma atuação incrível do João Neto, que a gente sabe que é bom jogador, né, gente? Só que precisa ter oportunidade, é aquela história. Se você contrata jogador demais para o ataque e infla o time, você tira a oportunidade de jovens talentos. É o caso do João Neto, um jogador que tem muita qualidade, mas para jogar você precisa necessariamente dar mais oportunidade. Ele teve poucas oportunidades e as poucas que teve foi muito bem no Fluminense. E no CRB está indo muito bem. Tá? Então, informação aí importante para quem não viu, veja os gols aí do João Neto, foram só gols maneiros. E agora a gente vai falar de Conmebol. Isso mesmo. A Conmebol aplicou uma multa no Fluminense simplesmente inacreditável, tá? A multa passa dos $500 mil. A multa foi aplicada no Fluminense e no Diniz por atraso na entrada em campo num jogo. Tá aqui, ó, a multa de $528 mil. Na verdade, $528 mil, $100 mil, $528 mil, tá? Foi por causa do atraso na partida contra o Colo-Colo do Chile, tá? É válida pela 4ª rodada da Libertadores, tá? Então, assim, o Diniz recebeu 50 mil de multa e o Fluminense mais 50 mil de multa, totalizando $100 mil, $528 mil, cara, um absurdo, uma multa surreal que o Fluminense teve que pagar por atraso, ele e o Diniz, cada um com a metade. A pergunta que fica o Diniz vai pagar ou o Fluminense vai pagar para o Diniz? Né? Com certeza o Fluminense vai pagar para o Diniz, né? Não vai ser o Diniz que vai pagar essa multa. Agora, a Conmebol é muito interessante como a Conmebol age, né? Ela multa clubes por atrasos de entrada em campo, etc. E com a mão pesada, mas não pune clubes em que seus torcedores tacam pedra nos adversários, promovem atos racistas. É o que eu falei, os clubes brasileiros precisam se unir definitivamente contra esses desmandos da Conmebol. No jogo do Fluminense contra o mesmo Colo-Colo lá no Chile, vários pedaços de pedra, de concreto, foram arremessados na torcida do Fluminense, teve torcedor ferido, e nada aconteceu com o Colo-Colo. O Colo-Colo não pagou uma multa sequer, né, enquanto o Fluminense cansa de pagar multa por causa de sinalizador, por causa de fogos, ou por causa de atrasos como esse daí. Bizarra a multa, uma coisa assim desproporcional, essa multa aplicada ao Fluminense, inacreditável. Mas aquilo, enquanto os clubes brasileiros não se unirem, vai ser isso daí, tá? Então, que continue assim até os clubes brasileiros tomar vergonha na cara e mudar isso daí. Beleza, galera? Então, vamos lá. Informação importantíssima sobre André, tá? A gente vai trazer uma informação aqui muito importante sobre o André, informação trazida aí pelo GE, que tá no Netflix. André evoluindo, tá aqui, ó. André dá mais um passo rumo ao retorno ao Fluminense, afirma jornalista. O volante André ainda se recupera de uma lesão sofrida, tá falando aqui, né? E segundo, desculpa, falei GE, a notícia do José Ilan, tá? O jogador parece estar melhorando, tá? E o Ilan trouxe essa notícia, o Ilan, que tem um canal dele lá do Ilan, trouxe a notícia que o André fez aquecimento junto com os demais jogadores, algo que não acontecia desde que evoluiu para a transição das atividades no gramado. Ou seja, ele hoje foi para o CT Carlos Castilho aquecer com os demais jogadores, fazer o treino de aquecimento com os demais jogadores. Uma notícia muito bacana trazida pelo José Ilan, né, que o jogador está em franca recuperação, e como ele falou aqui no matéria do Netflix, né, que trouxe aqui informação do Ilan, o jogador já está aquecendo com os demais dentro do CT Carlos Castilho, ou seja, ele não está trabalhando mais à parte, agora já está começando a trabalhar, fazer algumas atividades junto com os demais do elenco. Uma informação espetacular sobre o André. O André tem tudo para voltar até 15 dias antes do esperado, hein? Grande informação, grande notícia aí sobre o André. Por último, uma informação muito importante, muito interessante, rapaz. Tem até foto. O GE trouxe a informação de que o Diniz, depois do treino de hoje, levou o John Kennedy para almoçar. É isso mesmo. E tem foto, ó. A foto é essa daí, ó. O Diniz almoçando num restaurante com o John Kennedy. Provavelmente foram lá para conversar, alguma coisa particular entre o treinador e o jogador. E tem essa foto vazada aí do momento em que os dois estão
almoçando, né, lá na Barra da Tijuca, no restaurante, juntos, tá? E aí tem aqui alguma informação, aqui o GE apurou que entre vários assuntos principais envolveram o desejo do treinador em saber sobre como estava a vida pessoal de John Kennedy, seu círculo familiar, suas pretensões de vida. Não houve bronca, não houve puxão de orelha ou algo do tipo. O ato foi visto como uma espécie de conversa de pai para filho. Essa foi a tentativa do Diniz, de conversar com ele numa conversa de pai para filho, tá? E aí, pelo menos é o que estão dizendo aqui, né? A notícia da matéria do GE. Diniz já confidencializou várias pessoas que não quer perder John Kennedy e o vê como uma pessoa rara. A conversa entre eles coincide com o momento de nova ascensão do atacante. Nos últimos 3 jogos marcou 2 gols. Também voltou a estar em lua de mel com os torcedores. E aí aqui a foto vazada, né? Então, e ele tá falando, parece que tem uma fala aqui do Diniz dizendo que o John Kennedy é um trabalho sem trégua e sem fim para que ele consiga amadurecer. Tá falando aqui que tem vontade de ajudá-lo, enfim. Tem mais uma foto dele com o John Kennedy no treino de hoje, tá? E então, galera, pelo que ficou, pela informação trazida pelo GE, esse encontro que vocês viram aí, essa foto entre ele e o John Kennedy no restaurante, tem por objetivo, o objetivo desse encontro dele no restaurante com o John Kennedy, principal objetivo foi realmente fazer conversar com o jogador, né? Poder extrair, saber do jogador o que ele está passando, se ele está precisando de alguma coisa, né? O Diniz tentando também convencer o atleta, né, de que precisa melhorar em alguns aspectos. É uma atitude meio que de pai para filho mesmo, como falou a matéria aí, segundo informações da matéria. A gente não sabe se é real, o que rolou nessa conversa. Agora, da minha parte aqui, falando sobre essa relação, sobre esse encontro dele com John Kennedy, ele ter convidado John Kennedy para almoçar, com certeza é uma atitude que demonstra um grande carinho e interesse pela vida do jogador, pelo lado pessoal do jogador, por tentar estender a mão para o atleta por algum outro motivo que não seja desportivo. Isso me parece muito claro. E é uma movimentação do Fernando Diniz que eu entendo como muito interessante, muito bacana do Fernando Diniz, tá? E eu espero que o John Kennedy entenda, né, a importância que ele tem para o Fluminense. O Diniz também deve estar preparando ele para substituir o Cano, porque o Cano vem com problemas de lesões, o Cano caiu de produção e o John Kennedy é um jogador que tem tudo para ser o titular absoluto do Fluminense. O camisa 9, o Cano está com 36 anos, gente. O Cano, a tendência do Cano agora é o viés de baixa, né? E o John Kennedy tem tudo para ser o substituto natural do Cano nesse time do Fluminense, fazer história no Fluminense. Então essa conversa do Diniz, chamar para almoçar, é uma coisa muito legal do Diniz, é o lado humano, bacana do Diniz que ele tem. Espero que o John Kennedy extraia dessa conversa coisas positivas e que continue no caminho da vitória, porque ele tem muito a ganhar na vida, a vida pode ser muito melhor do que é para o John Kennedy. Bacana a atitude do Diniz, parabéns aos envolvidos aí, Diniz, ao John Kennedy. E é isso aí, galera. Saudações tricolores, esse foi o Giro Resenha de hoje. Tamo junto, hoje 21 horas tem bate-papo tricolor. Vocês estão convidados, valeu.